Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje a gente tem um título que eu tenho tentado marcar já faz um tempo, porque eu acredito muito no projeto. Provavelmente a gente vai fazer mais que um episódio desse projeto, de tão importante que ele é. Vai impactar muito a vida das pessoas que moram no nosso querido Urbanova, inclusive a minha que moro lá. E eu estou recebendo aqui o Pedro Baixa, né, superintendente do Madrimol. E o foco hoje, Pedro, é a gente falar sobre essa ampliação que está todo mundo querendo saber, todo mundo escutando aí que ela já é oficial, já está acontecendo, mas pouca gente tem os detalhes. Então a ideia hoje é a gente esclarecer algumas coisas, principalmente da questão de obra, comercialização, ou seja, do Madri como um todo. Legal. Beleza? Legal, beleza. Pedro, primeira coisa, se apresenta pra gente aí. Nada, imagina. Obrigado, Evandro, aí pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu sou o Pedro Baixa, estou na superintendência do Madri Open Mall, né, que é um shopping localizado ali na Xixima Rifume, 2101, no bairro do Urbanova. E estamos ali, à frente daquela operação que eu tenho um carinho enorme, eu estou ali desde o início, né, desde da compra do terreno, do planejamento de tudo. A gente está desenvolvendo um trabalho bem legal ali e eu acho que com essa expansão aí vai ficar mais bonita ainda. E ele tá crescendo, tá se consolidando junto com o bairro, né? Assim, eu moro lá, então hoje ele realmente me serve de apoio. Hoje ele realmente é destino para mim, né? Eu preciso almoçar com os meus filhos, eu vou no Quero Café. Isso. Eu vou pegar coisa para churrasco, eu vou na Swift. Exato. Né? Ou seja, eu vou receber fazer alguma coisa com o cliente, eu vou no Ferrete. Então, hoje ele já está consolidado, né? Exato. Mas quando começou, né? Muita gente no mercado imobiliário acha que o mercado de shoppings, né? Os shoppings, ele acontece assim do dia para a noite. Não é, né? Ele é um bom negócio, mas ele precisa de uma maturação e precisa que todo mundo esteja acreditando no projeto. Sem dúvida nenhuma. Na realidade, o que eu posso dizer disso é que há vários anos atrás, né, nós tivemos a oportunidade de comprar esse terreno onde está localizado o Madrimol hoje. Depois tivemos a ideia de fazer um strip mall, que é um mall estilo esses malls norte-americanos, não é? Com estacionamento no meio, o mall em formato de U, e que facilita com que a pessoa chegue e estacione na frente da loja que ela quer acessar e tal. Então, nós tivemos essa ideia aí de tanto visitar os Estados Unidos, conhecer aquele formato de negócio, o formato do strip mall. Também teve uma pitadinha aí, porque foi ali com o advento da pandemia, não é? Aquele negócio das áreas fechadas e tal, foi um complicador ali naquela oportunidade. E aí nós decidimos fazer esse mall de rua, né? No formato que é o Madri. E aí compramos o terreno, até da família de um grande amigo, que é o Marcelo Tomba, e desenvolvemos ali o projeto do Madri Mall. Originariamente, pouca gente sabe disso, eu acho legal trazer essa informação em primeira mão aqui para o seu programa. A gente tinha a ideia de fazer essa parte do Madri Mall e o terreno ao lado, que era do Marcelo Tomba, esse nosso amigo, da gente fazer essa primeira fase e depois o Tomba complementar no terreno dele e a gente teria ali um empreendimento em conjunto. Bom, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. As prioridades vão mudando. Exatamente. E aí, por outros motivos, a gente acabou tendo a oportunidade de comprar o terreno ao lado. Não é? Então, eu pensei assim, puxa vida, deu tão certo aqui a primeira fase do Madri, por que não a gente compra esse terreno, né, do nosso amigo, do Tomba, e consegue aumentar ali as operações. Muito bem, a gente conseguiu fazer isso e depois, por um acaso também, surgiu a oportunidade da gente adquirir o outro terreno ao lado, não é? Que é um terreno que é muito maior e que encosta lá no depósito Bandeirantes, ali encosta ali naquele início de comércios que tem por ali. E aí a gente também conseguiu comprar esse outro terreno. De modo que a gente começou de uma maneira despretensiosa e pequena, vamos chamar assim. Conseguimos comprar o terreno ao lado e depois o outro terreno ao lado. De modo que hoje o Madri Mall, depois de tudo pronto, a gente vai ter aí aproximadamente 20 mil metros quadrados de terreno. Nossa. Em frente à principal avenida do bairro. Então, assim, a gente está muito feliz. Claro, o projeto aumentou bastante, Sim. Não é?
E daí são 20 mil metros para quantos metros de área construída? São 8 mil metros de área construída, né? Então a gente vai hoje praticamente triplicar o tamanho do Madrimol existente. Confesso, inicialmente eu não tinha essa intenção de ficar tão grande, não é? Mas as coisas foram acontecendo. E é claro, o meu parceiro Casimiro, né, que é o proprietário do shopping, sempre acreditando e confiando aí nesse meu feeling, nessas minhas ideias. E ele sempre me falando, bom, Pedrão, se você acha que vai ser um bom negócio, se você acha que vai ser um bom investimento, vamos embora. Então é isso, aí nós estamos aqui. E assim, é engraçado, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Casimiro, que tem uma série de dúvidas, né? Como é que é trabalhar com o pessoal, o quanto ele se envolve, o quanto os jogadores, de uma forma geral, se envolvem quando estão investindo. Mas a primeira dúvida, e é engraçado, né? Porque eu já fiz algumas obras em shopping, né? Mas como prestador de serviço. Sim. Então a gente vê tudo o que está acontecendo, mas não participa, não toma decisão, certo? Então qual que era uma das dúvidas que a gente tinha? Porque a vocação mesmo, os strip malls, eles começaram pequenos, né? Exato. Vamos dizer assim. Sim. Mas você vê que hoje a vocação, ela é do consumidor ir para um shopping a céu aberto, né? Pela relação com a natureza, por não estar num ambiente fechado. Essa que é a realidade. Exato, né? Tem muito isso. Porém, a grande dificuldade é o que você falou. Eu tinha conversado quando eu falei que ia te receber aqui, eu estava conversando com um amigo e ele falou, mas por que ele não fez fechado? Então, a gente tem umas questões de edificação lá, mas eu acho que o principal é o quê? Como é que você constrói essa relação? E eu tinha até falado com ele, se eu não me engano, é 1:3 e está dando 1 para 2,5, né? Ou seja, a área construída versus a área que você tem que ter de estacionamento. Exatamente. Porque você tem que desapegar. No fim do dia, você tem que ter você tem mais área dedicada a estacionamento do que área dedicada a comércio. Muito né? mais. E se você olhar bem, é exatamente o formato dos malls americanos, né? Um estacionamento muito grande, que consiga acolher a todos ali, e as lojas em formato de U. Na realidade, falando ainda de Estados Unidos, né? Lá tem uma frase célebre que é no parking, no business. Sim. Então, não raras vezes a gente vê uma farmácia, um McDonald's nos Estados Unidos, uma loja relativamente pequena e um estacionamento de 5 vezes o tamanho da loja, 6 vezes o tamanho da loja. Então, lá é muito priorizada essa situação do estacionamento e a gente acredita muito nisso, especialmente quando se fala de Urbanova. Sim. Ou seja, na nossa visão, Urbanova é um bairro em franca expansão. Hoje tem muitos condomínios saindo, muitas obras em andamento. Então, assim, é um bairro ainda em desenvolvimento. Né? E é para onde a cidade tem para crescer. Exatamente. Então, assim, a gente está tentando pegar esse nicho dessa onda de um bairro em franca expansão, em grande desenvolvimento, com um adensamento populacional ainda em crescimento. Não é? Hoje a gente não é como um jardim aquários, mas a gente está caminhando para um crescimento muito grande aí na população do Urbanova. E a praticidade do dia a dia. Quem mora no Urbanova, e você mora e eu também moro, a gente sabe que, não raras vezes, a gente a vida toda teve que sair do Urbanova para poder fazer as nossas coisas. Então, a nossa ideia é exatamente trazer para o Urbanova e falar assim, você, especialmente morador do Urbanova, porque o shopping ele vai atender ali a Zona Oeste como toda, e por que não a cidade toda? Né? Ainda mais com os players que a gente já tem fechado aí para a fase de expansão, que a gente pode falar mais daqui a pouco. Mas a ideia é realmente, primeiro, atender o Urbanova. Você, morador do Urbanova, você não precisa sair do Urbanova para fazer as suas atividades, para ter os seus serviços, para ter o seu entretenimento, a sua gastronomia. Então, a nossa ideia é realmente represar esse público do Urbanova tão carente de tudo isso, não é? E também tem uma outra situação. Fora o estacionamento, que a gente entende que é primordial, porque hoje eu não vejo no bairro do Urbanova um empreendimento como o nosso, que tenha o conforto de você chegar e estacionar o seu carro sempre. Sim. Sempre vai ter vaga de estacionamento no Madrimol. Esse é um sacrifício que a gente tem que fazer, porque você muito bem comentou, né? A área do terreno. Menos área locável. Menos ABL. É investimento. Exatamente, é investimento. Mas a gente quer dar esse conforto para o morador do Urbanova, que tem esse tipo de exigência. Então, assim, com todo respeito a todos os outros comércios, a tudo que está saindo no Urbanova, mas o nosso estacionamento é um grande diferencial, sem falar da nossa arquitetura, a nossa beleza, a comodidade, tudo que a gente vem trazendo aí. Pedro, eu queria falar com você um pouquinho do mix de lojas, mas antes disso,
Vem cá, a gente sempre... Quando a gente tem convidados especiais, a gente traz um mimo aí. Olha, que legal. Ah, que bacana. Olha só. É, isso aí. Que legal, ObraCast aqui. Muito obrigado, Evandro. Ficou ótimo. O modelo não ajuda muito, mas o importante é o... Tá certo, mas é isso aí. Valeu, ótimo. Obrigado. É. Bom, na verdade, como eu te falei no começo, a gente tem, até para você que vai construir lá, a gente... Uma das coisas que mais acontecia comigo na internet, o que era? Eram as pessoas perguntando, Evandro, mas onde você compra granito? Evandro, mas onde você faz esquadrias? Né? E a gente criou o Constru Clube, né? Que é quem está proporcionando aí, ó. Na verdade, legal. proporciona pra gente o podcast, é o grande patrocinador do nosso podcast. Que legal. Que é o quê? Que é o nosso clube de fornecedores. Né? Provavelmente uma série de fornecedores já vão fornecer lá. Sem dúvida. Né? Mas aí depois também eu te passo o link. Legal, porque é importante. porque assim, a construção civil, Pedro, o que aconteceu? O que acontece? É um lugar onde você precisa ter referência. Né? Ou seja, eu brinco que é o seguinte, nenhum fornecedor chega no cliente e fala assim, olha... Compra comigo, meu serviço é mais ou menos. Né? Todo mundo é ótimo. Todo mundo é ótimo. E aí, a prova social, ou seja, você ter alguém que já trabalhou com aquela pessoa te validando para isso, muito importante. É muito importante. Então, a gente tem lá 2 fornecedores de cada segmento. Então, 2 de esquadria, 2 de pedras naturais, 2 de granitos, ou seja, a gente tentou mapear nossos principais fornecedores e a gente concentra todos lá. E aí, como divulgação, eles patrocinam, tá aí, ó, o Constru Clube, eles patrocinam. Muito legal. Eles patrocinam o podcast, nossos programas, nossa internet de uma forma E a gente geral. tem tudo para estreitar aí com bons parceiros. Ah, com certeza. Bom, mas vamos lá. Falando aqui, uma grande dúvida minha é a questão, como é que vocês estão prevendo esse mix de lojas, né? Esse mix, né? Hoje a gente já tem uma vocação grande para alimentação lá. Sim. Né? Alimentação e saúde, eu acho que hoje é principalmente Sim. isso. Com a ampliação, você vai abrir para... Você vai aumentar isso? Você vai abrir outros nichos? Ou vai depender dos parceiros que forem acontecendo? Me explica aí. Muito boa essa questão que você colocou, mesmo porque o mix de lojas é o maior desafio. Porque assim, eu nunca tive shopping, né? Eu nunca tive mall. Então é o nosso primeiro. Então eu estudei bastante esse assunto, a gente se prepara bastante, mas a verdade é que com o decorrer das coisas é que a gente vai realmente entendendo como é que elas são. O mix de lojas é um grande desafio e é o segredo do sucesso de um mall. Se você pegar o livro dos strip malls, dos malls, tem lá até os percentuais. Ó, você tem que ter isso de entretenimento, isso aqui de gastronomia, isso aqui de serviços. Existem ali os percentuais que é para aumentar essa possibilidade desse mix realmente atender a todos e não ficar um mall capenga, com muito mais coisas do que outros e tal. Então, esse é um grande desafio. Aí você fala assim para mim, não, então é só você pegar esse aí que está no livro, né, e aplicar. Só que aí existe o mundo real. Quando você sai do livro, existe a vida real. E a vida real você precisa ter o empresário querendo ir para o seu mall, você precisa ter o tamanho dos módulos e da loja que atenda a essa loja, a esse empresário. Ou seja, existem diversas circunstâncias em que possibilita de vir o lojista certo e possibilita de vir o lojista errado, entre aspas, para que não atenda, no caso, esse mix. Então, perceba, é um grande desafio. A gente tem se esforçado muito para que esse mix fique o mais equilibrado possível. Eu acredito que a gente conseguiu nessa primeira fase, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa segunda fase, com essa nossa expansão. Você mesmo disse, hoje o Madrimol ele tem ali uma predominância gastronômica, né? Isso foi parte puxada pela gente mesmo e parte pelo mercado. O mercado respondeu assim. A gente teve mais procuras de restaurantes, né, dessa que gastronomia, era uma grande dor, né? que é uma grande dor do Urbanova, e hoje a gente está ali indo muito bem. Então, a gente agora, nessa fase de expansão, a gente tem que dar uma calibrada nesse termômetro aí, vamos chamar assim, para que a gente consiga colocar um mix o mais equilibrado possível.
não é? Então, inevitavelmente tem a gastronomia, né? Sim. Que sempre vem com muita força. E a gente até fechou um parceiro muito interessante, aí, do ponto de vista gastronômico, de todo o Vale do Paraíba, muito forte. Mas nós também vamos focar em entretenimento e também em serviços, né? Serviços de maneira geral e também em serviço público, que nós já estamos ali muito encaminhado a poder fechar um serviço público aí de alta relevância para toda a sociedade, mas que essa é uma situação que eu ainda não posso revelar, que ainda está em tratativas. Então, assim, respondendo direto à sua pergunta, o mix é um grande desafio, do qual a gente tem muito cuidado, especialmente para que o equilíbrio que já aconteceu na primeira fase também ocorra nessa fase de expansão. Ah, legal. E desses que estão em tratativa, qual você já pode contar pra gente aí? Na realidade, o que eu posso contar, sabe como é que é, né? A gente que mexe com jogador de futebol também, a gente sempre pensa assim, o jogador contratado é aquele com contrato assinado. Tá, né? Para evitar o que aconteceu aí com um clube aqui de São Paulo, em que anunciou um jogador, o contrato não estava assinado, o jogador deu para trás e acabou no. Então a gente, eu principalmente acredito muito nos pactos firmados e assinados, né? E desses do que eu posso revelar foi a Estação Coronel, o Bar do Coronel, do Benê, né, que todos conhecem, e do Gustavo, que vai ser a maior estação Coronel existente, o maior bar Coronel existente. Ele vai superar não só o bar do centro, como também a estação do Jardim Oriente. Tá. Serão 700 metros quadrados de bar do Coronel. É enorme. E isso aí eu estou trabalhando com o Benê já desde antes, até do Gustavo, desde antes da estação. Quando eu comprei o terreno no Urbanova, lá em 2018, o Benê foi lá no terreno, eu falei, Benê, vamos montar um Coronel aqui. Eu tenho a sensação que o Coronel vai estourar no Urbanova, né? E isso eu falo porque eu moro no Urbanova e não raras vezes a gente sente um pouco de dificuldade de ir para o centro para ir no Bar do Coronel, e agora com o Oriente, apesar de ser um bar espetacular, acaba ficando um pouco distante para quem é da Zona Oeste. Então, lá em 2018, o Benê vem para cá, e o Benê deu aquela ensaiada e acabou não vindo. E eu sempre ali, claro, mantendo uma grande amizade com todos e tal, e dizendo assim, um dia vocês vão vir para nós, vocês vão vir aqui. E aí, depois que a gente adquiriu esses 2 grandes terrenos, chamei o Benê e o Gustavo agora também, né, o sócio do Benê lá no Jardim, na Estação Coronel do Oriente. E só que agora a coisa já estava mais pronta, digamos assim, não é? O Madrimol já é uma realidade, os terrenos ali, 200 metros de frente para a avenida. Então, realmente isso aí, acredito que brilhou o olho deles, como brilhou o meu olho de pensar em ter um Coronel ali desde 2018. Então, você veja, foram 6 anos de espera para que a gente pudesse anunciar o Coronel no Urbanova. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, vai atender não só a Urbanova, a Zona Oeste toda, vai facilitar muito o nosso acesso à gastronomia do Coronel e a tudo que eles proporcionam. E assim, a grande dúvida é o seguinte, é mais fácil negociar com o jogador de futebol ou com o Benê do Coronel? Muito mais com o jogador. Muito mais com o jogador. O Benê quer parar, olha, vou falar para você, não é à toa que ele é um grande empresário de sucesso. Forte abraço pro Benê aí, pro Gustavo. São jogo duro, os dois. Eu vou te falar que eu já estava, eu estou no mercado imobiliário há muito tempo, mas eu já estava no mercado imobiliário quando vieram os booms pelos prédios comerciais. Sim. Né? E meu escritório inicial, meu primeiro escritório era na Rua do Coronel, lá no centro da cidade. Sim. Então eu sou amigo do Benê há muito tempo. Sim. Né? Desde 2001. Jogo duro, mas um coração enorme. É um cara que eu adoro. Mas assim, eu encontrei com ele esses dias e a gente estava conversando disso, né? Porque foi uma maturidade... só para finalizar. E aí tiveram aquelas ondas dos empreendimentos comerciais. Sim. E todo mundo anunciava que no térreo do empreendimento comercial ia vir o Benê ia vir o Coronel. Porque ele sempre falava, não, vamos estudar, e todo mundo falava, putz, eu acho que ele vem. E na verdade o que a gente estava conversando era exatamente isso, Pedro. O que é? Foi uma maturidade também
dele, né? Sem dúvida. Ele também está no momento Sem dúvida. de ter uma unidade fora, Sem né? dúvida. Vamos dizer assim, enquanto eles eram muito focados, não tinha um parceiro para trocar as outras unidades. Sim. Ou seja, eu acho que o grande medo de um empresário é assim, putz, mas e se eu tirar o olho daqui, Exato. eu vou melhorar um lado, mas e será que isso não piora o outro? Sim, né? mas nesse E assim, aspecto eu acho que o Benê acertou. O Gustavo, que é o sócio Parceiro, dele, né? parceiro dele, manja de gastronomia, o cara correria, o cara trabalhador. Isso, exatamente. Então, assim, ali deu a sintonia perfeita ali para que o Benê pudesse ter a coragem de querendo ou não, eu até brinco, falo assim, Benê, eu sei que esse bar aqui no centro, do jeito que dá certo, você tá, tranquilo, você só vai arrumar sarna para se coçar. Mas eu acho que ele teve a sensibilidade de sentir no Gustavo o cara certo para poder expandir. Sim. Foi para a Estação Coronel para o Shopping Oriente, deu super certo. E aí eu acho que isso aí acaba animando e impulsionando ele a aceitar esse novo desafio. Porque falando lá do mix, que nem a gente falou, né? Qual que é a realidade? A realidade é o seguinte, você precisa conseguir concluir um mix, né? Que nem todo mundo fala de construção, mas eu acho que a cabeça de quem está no mercado imobiliário é conseguir idealizar projetos, né? Sim. Seja um projeto de uma casa para vender, seja um projeto de um hotel, ou seja, Sim. e aí para cada um você tem que pensar os benefícios daquele. Quando você fala de um strip mall, qual que é o foco? O foco tem que ser o quê? Itens que sejam destino, né? Ou seja, ninguém vai parar no Madrid Mall porque não está na beira da Dutra, Exato. que cada dia é um cliente. É o Exato. contrário. É um Exato. cliente que tá ali por perto todo dia. Exatamente. Então, assim, quando você monta um mix, eu já fui no Madrid Mall às 7 da manhã para fazer exame de sangue, né? Exato. Eu já fui numa festa de aniversário no Ferrete, eu já Exato. fui almoçar com os meus filhos No Quiero. No Quiero, ou seja, eu já fui na Swift pegar Alguma itens coisa para comer. Então, qual que é a verdade? Ou seja, todas as vezes que eu fui lá, eu saí para ir lá. Exato. Então, assim, quando você consegue criar esse mix, você consegue ter sucesso de uma forma mais rápida, né? Esse mix que todos sejam destino. E o importante do mix é o seguinte, eu acho que o grande desafio são os intervalos fora da alimentação. Exato. Né? Vamos dizer assim, Exato. não adianta você estar muito cheio no horário da alimentação e não ter Exatamente. ninguém depois. Exato. Né? Então, mas esse é um desafio de todos os shoppings, isso aí é muito comum. Tem os períodos ali em que a gente tem mais frequência, menos frequência. Então, realmente, esse aí é um balanço natural aí das coisas. Mas, sem dúvida, e apenas para encerrar, aí a gente acredita muito na Estação do Coronel, Sim. no Urbanova. O Benê e o Gustavo acreditam muito também. Eu acho que ali vai ser tem tudo para ser um grande sucesso. E a gente está numa expectativa muito bacana aí de tomar um chopp ali com eles. Com ali certeza. em março, abril do ano que vem, a gente Com já está certeza. tomando um chopp com eles ali. Isso era uma pergunta. A dúvida é, vamos dizer assim, a obra está se iniciando. Exato. Vocês estão anunciando agora. E qual é a ideia das primeiras inaugurações? Vai inaugurar tudo junto? Como é que é essa expectativa? Na realidade, assim, a gente iniciou o ano de 2024 já trabalhando em projeto, em licenças, de autorizações e tudo. Por outro lado, e isso foi um aprendizado meu da primeira fase para essa expansão, da gente gastar muito mais tempo em projeto do que em execução. Então, na primeira fase, a gente projetou e foi executando e foi adequando as situações, né, no decorrer da obra. E isso não é muito positivo. Então, agora a gente está debruçado em projetos desde janeiro e fevereiro, com o escritório do Otto Albernaz, né, do Edu e da Tati, e da Fernanda também, que nos ajuda muito lá do escritório. Então, os projetos estão cada vez mais definidos e detalhados para que, quando a gente efetivamente estamos começando agora já no dia 1 a mexer com terraplanagem, a gente realmente começar e não parar do começo ao fim, sem nenhum tipo de intercorrência. E você sabia, né? A gente está aqui, o foco do nosso podcast é a obra, né? E você falou de uma dor nossa muito grande. Sabe quem que pensa assim, Pedro? Quem está fazendo a segunda obra.
Porque quando o cliente chega lá e ele está na primeira obra, tudo que ele quer é começar. Exato. Aí você fala, cara, vamos esperar, não chegou o estrutural, vou fazer terraplanagem. Depois a máquina para voltar custa o mesmo preço do que vir uma vez só, vai pagar em dobro. Exato. E assim, e a gente entende que tem que realmente... eu tenho um termo que eu uso muito com os clientes, a gente aplica, né, faz parte da cultura da empresa, que é o seguinte: a gente ganha dinheiro com o cotovelo na mesa discutindo o projeto. Você não ganha dinheiro na obra. Na obra, a negociação que você vai fazer, ela é uma negociação comercial. Então vai ter 3% de desconto aqui, 5% de desconto ali. Não é nada que você chegue lá e consiga fazer. Agora, quando você discute bem o projeto, quando você otimiza bem o projeto, você consegue economizar ou qualquer recurso, ou tempo ou dinheiro. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, Evandro. Isso é muito importante. A gente está em projeto. Eu faço reuniões semanais, toda terça-feira, 14 horas, lá no Madrimó, no meu escritório. Reúne aquele monte de gente. Tem o responsável por prefeitura, tem a construtora, que é a Oliveira Roxo, né, do Fred e do Francisco, que estão com a gente novamente. Tem o escritório do Otto Albernaz, ou seja, tem o meu engenheiro Nageus, que fica lá comigo o tempo todo, cuidando das coisas. Então, assim, a gente reúne toda a equipe e projeta na TV e puxa daqui, puxa dali, tenta otimizar. A gente fechou os pré-moldados, né? Que iniciam aí as montagens lá nos próximos meses. Então, assim, realmente gastando muito mais tempo em projeto, em planejamento, do que nós vamos gastar em execução. Então, eu vou pegar esse trecho e vou pôr lá nas aulas lá, porque, na verdade, o que eu falo para os clientes é o seguinte: eu não preciso que você me contrate agora, eu não preciso que você... Mas eu preciso que você defina que eu vou fazer obra com você, que eu vou ser o gestor da sua obra. Por quê? Porque daí eu discuto com o arquiteto, eu discuto com as licenças, eu auxilio nesse meio. Porque assim, a pior coisa que pode acontecer para a gente, como gestor de obras, é o quê? É o cara chegar com um projeto pronto e definido. Porque aí ele já chega com uma expectativa de sair realizando, a gente ainda tem que estudar, tem que orçar, tem que planejar, tem que fazer uma série de coisas que, se a gente tivesse participando das discussões, que nem você falou que o Fred tá, né, o Oliveira Roxo tá participando, é muito importante. Sim, né? sem dúvida. Outra pergunta que eu separei aqui, já que a gente está indo para o caminho de obra aí, é o quê? O Fred é um grande defensor do mesmo sistema de trabalho que eu faço, né? Que é o quê? Gestão de obras, administração de obras. Sim. Né? A administração de obras, ela permite que a economia realizada com toda essa discussão fique para o cliente, né? Então, assim, que é o maior interessado, né? Ela permite que você tenha flexibilidade durante o processo como um todo, né? Então, se... Aqui, com a vinda do coronel, você teve que mudar o projeto por algum motivo, você consegue fazer isso na gestão de obras, enquanto que num orçamento a preço fechado, não. E o que você acha de ser como é que é o seu olhar como contratante de uma obra por administração e não uma obra a preço fechado? Na realidade, eu penso que as duas formas têm prós e contras, né? Mas eu acho que você tem que ir para um qual você fica mais confortável e para o qual você confia no parceiro, não é? Então, eu tenho plena confiança no Oliveira Roxo, fizeram a primeira fase para a gente, são uns queridos amigos, a gente tem relação pessoal, inclusive, e por isso a gente tem que tomar até mais cuidado ainda com o profissional, né? Mas eu fico muito confortável de tratar com eles, seja por preço fechado ou por administração, em saber que eles vão se dedicar de tal forma em que isso aí fique bom para o contratante, para nós no caso. Sim. Então, seja qual forma for, o importante é as partes estarem confortáveis com o formato, não é? A gente já trabalhou de uma forma de preço fechado e por administração. Como eu te falei, tem prós e contras, mas a gente tem muito conforto de trabalhar dessas duas formas aí. É que no pós-pandemia, o preço fechado
na pandemia, da pandemia para frente, na verdade, não pós-pandemia, ele trouxe uma insegurança muito grande, né? Porque assim, você começou a ter reajustes dos materiais, aí se você está no preço fechado, você tem que sentar com o cliente. Deu muito problema. O cliente tem que te ajudar, porque senão você não consegue terminar. Exato. E ele está vendo. Então, assim, eu acho que ganhou muita força no pós-pandemia a questão da gestão. E, né, a gente conversa muito, eu e o Frederico, e a gente tem trocado muita ideia no quê? No profissionalizar. Sim. Né? Ou seja, na verdade, é o que você falou e é o que eu defendo. Ou seja, você tem que olhar com os olhos do cliente. Né? Vamos dizer assim, né? Para você que tá no meio do futebol, é parecido com a situação do representante, do empresário. Ou seja, você tem que fazer o negócio de uma forma que o beneficiário maior seja o cliente. Você sempre tem que olhar, né? Porque aí é o que você falou, você tem recorrência. Sim. Né? Sim, assim, eu tenho... Pô, o Frederico faz obra para o Marcelo há quanto tempo? Muito. Né? Faz para vocês aí com recorrência. Eu tenho clientes que eu estou indo para a quinta obra. Por quê? Porque existe... essa ótica da gente brigar pelo proprietário. Exatamente. Ou seja, é isso que eu tenho que fazer. Isso é muito importante. O que eu brinco é o seguinte, o bom da administração é que o proprietário e o cliente estão do mesmo lado... O gestor e o cliente estão do mesmo lado da mesa. Exatamente. Não fica assim, quanto mais eu economizar... mais lucro eu tenho. E o cliente, quanto mais benefício eu tiver sem ter que pagar, melhor para ele. Exatamente. Eu penso assim também. Mas tá bom. Eu queria aproveitar, né? Vamos dizer assim, como é que começa essa... Eu vou fazer a pergunta primeiro, depois eu vou... Eu queria entender um pouco como é que esse mundo, né? Do futebol, do jogador de futebol, você vê que muitos buscam realmente o mercado imobiliário, né? Você que está... Primeiro conta pra gente como é que você entrou no mercado do futebol, já que você me falou que é advogado de formação. Sim. Mas como é que eles enxergam isso, né? Você vê que a grande maioria deles passam com força pelo mercado imobiliário, né? Exato. Na realidade, eu sou advogado de formação, não é? Trabalho com o Casimiro já há 13 anos. Tá. E hoje cuido de diversas coisas aí dele, da família dele, dentre eles o Madrimol. O mercado imobiliário, se você parar bem para pensar, Evandro, e esse é um pensamento meu, não é? Faz uma análise rápida das grandes fortunas no mundo, aonde que foram criadas. Sim. Foram no mercado imobiliário. É claro, dos anos 2000 para cá, entrou o mundo digital e aí explodiu aí as grandes fortunas de algumas pessoas na área de tecnologia, né, das grandes techs, etc. Mas desde que o mundo é mundo, o mercado imobiliário sempre foi um bom investimento. Então, tendo isso como premissa, é muito comum a gente ver as pessoas investindo no mercado imobiliário. Jogador de futebol também, especialmente porque o jogador de futebol ele é um gerador de caixa muito forte. Eles têm salários altos, não são todos, mas os jogadores de sucesso eles têm salários altos ou altíssimos, né? Então você fica com aquela receita recorrente na conta, entrando os salários na conta, só que você tem que pensar que a carreira é curta, é rápida, são alguns anos que você ganha muito e que depois você precisa viver. Praticamente mais do que a sua idade. Então, o jogador aposenta com 35, com 40 anos, depois ele tem outra vida dessa para viver, não é? E aí, se ele não consegue se encaixar em alguma outra função, ele tem que viver de renda ou daquilo lastro, que ele construiu, aquele lastro que ele construiu. Então, o mercado imobiliário, ele dá essa segurança, não é? Não é segredo para ninguém que você compra um imóvel, a tendência é que esse imóvel se valorize. Sim. Pode acontecer de não, mas a tendência é que esse imóvel se valorize se você compra certo, se você constrói, se você faz investimentos imobiliários bem feitos, com bons parceiros, com boas construtoras. Isso aí vai te gerar renda, você vai ter valorização daquele imóvel. Então, assim,
Na minha modesta visão, é o número 1 em investimentos para qualquer pessoa e não só para os jogadores. E principalmente, eu acho que o investimento, principalmente não, mas uma característica, o que é? O investimento imobiliário, vamos dizer assim, ele é o tipo do investimento que não tira o foco do jogador, né? Porque a gente não pode esquecer que o foco dele tem que ser jogar bola, né? Vamos dizer assim, então a partir do momento que ele comprou aquele imóvel, está decidido, está comprado, e ele não tem que ficar preocupado com... Porque não é todo mundo que tem um representante que nem o Casimiro tem você para estar cuidando das coisas, né? Mas, ou seja, então ele não pode estar num mercado de ações que ele está preocupado se o patrimônio dele está aumentando ou está baixando. Ele não pode tá envolvido em alguma coisa de atividade mesmo, em comprar uma empresa e entender se a empresa está indo bem ou está indo mal. Principalmente enquanto ele está em atividade, ele tem que conseguir tá focado naquilo, né? E nesse aspecto, o mercado imobiliário ele é muito seguro, né? Claro, fazendo com as devidas cautelas, com as devidas análises de documentação dos imóveis, essa coisa toda, né? Isso aí é claro. Mas uma vez feito uma boa análise de tudo e você investindo em imóvel, dificilmente você erra, não é? Sim. Então, assim, hoje a gente já faz assim uma análise de Madrimol, né? De terreno, valor de terreno, quanto que a gente está investindo, do retorno. Você começa a colocar todas essas métricas na planilha. É um excelente investimento, não é? Não só pela renda que aquilo gera, mas também, Evandro, eu quero destacar isso aqui porque é um pensamento muito do Casimiro, que vem de dentro dele, e também eu compactuo com isso, não é? O Casi, ele tem muitos negócios ao redor do mundo. Ele é um jogador de grande sucesso, ele é um vencedor, jogou 10 anos no Real Madrid, ganhou 5 Champions League. Então, assim, é um jogador que conquistou as maiores conquistas do futebol que possa ter. Naturalmente, ele é muito bem remunerado, todos devem imaginar isso. Então, o Madrimol é um dos investimentos do Casimiro, do qual a gente trata com muito carinho. Mas, não só pensando nisso aí para quando ele parar de jogar e ele ter uma renda e essa coisa toda, o Casi ele pensa muito no desenvolvimento da cidade, desenvolvimento da região, nos empregos que são gerados ali. Sim. E ele fala muito isso. Inclusive, ele está de férias aqui, ele vai no Madrimol o dia todo, 3 vezes por dia ele está indo lá. Quem quiser encontrar o Casimiro, inclusive, pode dar uma passada lá. Possivelmente ele está almoçando no Quero Café hoje, ele vai jantar na Enoteca Ferretti à noite, vai no Burger comer um hambúrguer, na Mio um gelato, no Barbaresco, em todas as nossas operações, na Lina, né, a italiana que tem ali no térreo. Então o Casimiro está sempre por ali. E ele comenta sempre isso, ele fala assim: Pedrão, olha quanta gente trabalhando aqui, tem muito emprego aqui. Sim. Eu falei assim, Casimiro, hoje nós temos aproximadamente 100 empregos diretos no Madrimol, só nessa fase 1. E a nossa expectativa é disso aí dobrar, a gente ter 200 empregos diretos no Madrid Open Mall. Diretos. Então, assim, fora toda a cadeia de fornecedores, fora os impostos que são gerados ali, né, para os órgãos governamentais. Então, assim, o Casemiro, não só jogador de futebol para ganhar dinheiro, mas também para o desenvolvimento da cidade. Tem pessoas que dependem... Devolver, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, você imagina a quantidade de pessoas que hoje dependem do Madrid Open Mall em cada uma de suas operações. Então, isso é muito legal e isso aí é uma coisa que vem de dentro dele, de realmente devolver isso aí de alguma forma. E não só ele pensar em ele ganhar dinheiro, não. Em também fazer a vida das pessoas, geração de empregos, ainda mais no momento em que o Brasil vive, né? Sim. Economicamente, na minha modesta opinião, o governo vai muito mal e ter empresários e empreendedores que acreditam ainda, mesmo o Brasil não dando segurança, seja jurídica ou econômica, como é o momento que a gente passa agora, realmente é louvável. Isso aí a gente tem que aplaudir o Casimiro. E a gente percebe, né? Já encontrei com ele lá no Madrimol, por sinal. Fui lá com meu moleque para assinar a camisa lá. E a gente percebe que ele é enraizado, né? E ouvindo você afirmar isso, fica mais claro ainda, né? Porque a gente sempre fica com essa dúvida de quem, né? Do jogador, poxa, morou no mundo inteiro. Será que volta? Está enraizado? Não está? Né? Então, assim, pra gente é legal, né? Porque
é história. E é impressionante como São José tem um histórico de jogadores, né, Tem, cara? tem. É impressionante. Muitos jogadores aí, Impressionante. famosos aí que saíram daqui. E a outra dúvida que eu tenho em relação a isso é o seguinte, né? Os jogadores, eles acabam... Eu tenho orçado, né, a casa de alguns jogadores aí, né, que estão pensando em voltar. E a gente percebe que como residência, né, eles viram notoriedade, né? Eles viram, né, com a internet ainda mais. Então você vê que os projetos de casas são casas completas, né? Vamos dizer assim, não é nem questão de tamanho. Todo mundo fala assim, nossa, mas a casa do jogador é grande porque é grande. Não, ela é grande porque ele já vem com uma cabeça de tipo assim, eu tenho que me resolver aqui dentro da casa, né? Exatamente. Eu tenho que ter o lugar para me exercitar, eu tenho que ter o lugar para receber os amigos, eu tenho um lugar para receber a família, né? É um conjunto de fatores, né? Primeiro que os jogadores são ricos, têm muito dinheiro, então eles conseguem fazer as casas da forma com que eles querem. Segundo, tem essa máxima aí da casa grande, né? Então, eu particularmente... Eu não sou a favor de uma casa muito grande. No dia a dia acaba não sendo funcional, essa coisa toda. Mas, de uma maneira geral, os jogadores e pessoas com muito dinheiro querem uma casa monstruosa e tal, e grande, exatamente para o pouco tempo que eles passam aqui de férias, vamos dizer assim, sim, eles consigam ter a visita dos familiares, dos amigos, fazer festas e curtir ali, não é? Então, realmente, essa aí é uma característica dos jogadores de terem casas assim e bacanas. assim, o que eu não consegui identificar ainda nesse cliente que a gente está conversando, está no começo de tratativa, é o seguinte, quando você tem um cliente que viaja o mundo, para mim é fácil eu identificar, que morou no mundo, em vários lugares do mundo, para mim é fácil identificar hoje, com a quantidade de clientes que eu já atendi, o que um joseense espera de uma casa. Né? Em termos de decoração, em termos de tamanho de ambiente, em termos disso tudo, né? Então, o maior desafio quando chega um cliente nesse perfil para a gente é o seguinte, putz, mas o que é relevante para ele? O que ele gosta como arquitetura? O que ele busca, né? Porque, assim, o nosso papel... É fazer a mesma coisa que você está fazendo no Madrimol, só que em casa. Sim. Né? Vamos dizer assim. Sim. Beleza. Né? O que eu tento fazer é ficar o mais próximo do cliente possível para que a gente possa representá-lo e dizer como que tem que ser ou como que tem que ser executado, né? Uhum. E aí a gente tá na disputa aí, que nem você falou, né? Depois eu te conto de quem que é, porque cliente é com contrato assinado, né? Exatamente. Enquanto não tiver o contrato assinado... Exatamente. Mas, assim, é uma característica que eu tô sentindo dificuldade. É uma característica que eu tô, assim, tendo que perguntar mais, tendo que entender mais do que um padrão convencional da cidade, né? Sim. E é isso, Pedro. Mas como é que você chegou no futebol? Foi assim... Olha, na realidade, eu joguei futebol, né? Eu fui jogador de futebol profissional. Foi profissional? Sim. Tá. Joguei em algumas equipes aí, mas é claro que não tive essa projeção de um Casemiro, óbvio, né? Sim. E aí depois eu me formei em Direito aqui na Univap, não é? E comecei a trabalhar para o CASE ali em 2010, 2011. E aí a gente está firme aí até hoje. Tá. Então, na verdade, é pontual com ele. Exatamente, exatamente. Tá, Na realidade, eu tenho um escritório... achei que você tivesse carreira no mercado de jogadores. Não, eu tenho um escritório de advocacia aqui no Jardim Aquários, não é? E aí, depois de tanto estreitar essa relação com o CASE, essa relação de advogado e tal, a gente foi estreitando e passou a ser muito mais do que isso. Então, hoje, eu meio que faço um family office, um gerenciamento assim, de tudo, não só do CASE, como também de alguns outros jogadores. Hoje, eu também represento uma agência europeia de atletas aqui no Brasil, que chama-se Best of You Sports. Tá. É uma grande agência com sede em Madrid. Para jogadores profissionais. Para jogadores profissionais e categorias de base também. Então, nós temos diversos jogadores na base de grandes clubes aqui no Brasil também. Entendi. Tem essa agência... e é isso, mas a verdade é que o Casemiro, ele
como ele está muito grande, ele se tornou... principal exatamente, ele é o cliente. Meu principal parceiro e cliente aí por conta do tamanho e das coisas ao contrário. que a gente tá Achei que você já estivesse no mercado de... Não. O mercado do futebol veio para você por causa da relação que você tem com o Casemiro. Eu já achava que era o contrário. Exato, exatamente. Tá, outra questão que eu vejo também é... Né, que eu vi numa notícia, tal, que vocês são bem preocupados lá no Madrid com a questão de segurança. Exato, né? exato. Na realidade, o que a gente fez agora há um mês atrás, nós adquirimos um desfibrilador, que é aquele equipamento que dá um choque e ressuscita a pessoa em parada cardíaca, não é? Então, lembrando que a gente não tinha obrigação legal nenhuma de ter esse equipamento, mas eu achei muito interessante essa ideia da gente adquirir esse equipamento e ter lá, especialmente porque o Dr. Pedro Dutini, né, que é inclusive o meu cardiologista, ele tem programa na TV aberta e ele tem uma ONG também, ele lidera uma ONG exatamente para conscientizar as pessoas da importância de ter os conhecimentos básicos aí para poder tentar ajudar uma pessoa que está em parada cardíaca. Então a gente adquiriu esse desfibrilador de última geração. Ele é muito moderno mesmo, equipamento caro. Só que não só a gente adquiriu, como a gente também fez um curso para todos os lojistas e funcionários do mall. Legal. Então hoje no Madrid Mall, se acontecer, né, um fato chato aí de alguém passar mal, a gente tem ali pessoas treinadas e tem um equipamento de última geração para poder tentar salvar essa pessoa. Isso aí saiu aí na mídia, foi muito bacana esse trabalho que a gente fez, mas realmente dentro desse aspecto dessa pegada do Madrid Mall, que é uma pegada familiar, uma pegada de cuidado, uma pegada da família, não é? Sim. Então, foi muito legal essa iniciativa que a gente tem aí. Modéstia à parte, foi uma iniciativa muito bacana, né, de toda a nossa equipe. E é legal porque, assim, quando você tem essa cultura, né, você acaba estendendo, né? Então, provavelmente, né, a gente que fala de obra aqui, provavelmente você também vai ter uma obra com todas as questões de segurança. Sem dúvida. Né? Vamos dizer assim, dúvida. Que é algo que a gente tem que se preocupar muito na gestão de obras e que muita gente não faz porque custa dinheiro. Exato. No fim do dia é isso. Ou seja, se você não tiver isso como cultura dos seus empreendimentos, da sua empresa, você não consegue implantar. E essa aí é uma cultura que, na minha opinião, ela é mais extensiva ainda, não é? Então, você veja a segurança no local de trabalho, não só com o desfibrilador, é apenas um exemplo, mas falando de obra, a segurança do canteiro de obras. Sim. Nós tivemos ali visita dos órgãos fiscalizadores na nossa obra na fase 1 e nunca tivemos nenhum tipo de problema. Sim. Seja ele de ordem ambiental, de ordem trabalhista, de ordem fiscal, absolutamente nada. Porque a gente realmente faz tudo como está na lei, tudo como é o correto. A gente tem esse lance do respeito ao meio ambiente, não é? Sim. Você sabe que o Urbanova ali, ele tem alguns empreendimentos que estão com alguma situação um pouco mais complicada por conta disso. E nós, em absoluto, estamos super dentro da lei e essa coisa toda ambiental. A gente tem também um grande projeto que está em fase avançada de aprovação na prefeitura, que é um acesso ali na frente do empreendimento, é uma rotatória que vai melhorar muito ali o fluxo e o retorno das pessoas ali da Avenida Xixima e Fume. Se você observar bem, tem uma rotatória pequena ali próximo da Droga Raia, ali, que ela acumula veículos, ali fica uma coisa meio estranha. Sim. Então nós vamos fazer uma rotatória bem em frente ao nosso empreendimento, maior. E aí aquela deixa de existir. Não sei se vai deixar de existir, mas praticamente ela vai ficar obsoleta. Entendi. Na medida em que a nossa vai atender muita coisa ali. Inclusive, a gente está cedendo parte do nosso terreno para que essa rotatória seja possível de ser executada. Vai facilitar ali o acesso do condomínio da frente, dos comércios ali, todo ao redor. Então, assim, a gente tem essa pegada assim quer impactar positivamente não só o nosso empreendimento, como também todo o bairro e toda a sociedade. Sim, com certeza. E só para eu entender uma questão do projeto, você então vai fazer a outra perna do uso que um maior agora. Exatamente. Então a gente fez aquele um L assim, e aí agora a gente continua e faz um Elão, né? E fecha esse U. Mas na realidade, entre os dois prédios,
eu estou deixando... Hoje a gente já tem uma praça aberta, onde está a nossa cervejaria, a Broí e a Copenhagen, né? Tem 2 containers ali. Essa praça ela vai aumentar, ela vai ficar maior e ela vai ficar linda. A gente está até estudando aí a colocação de... colocar um símbolo ali do Madrimol, um símbolo, como se fosse um monumento bacana, instagramável, iluminado, bonito. E realmente uma praça muito gostosa ali que vai... fazer essa ligação desses 2 prédios. Então, assim, realmente ali tem tudo para ser um lugar lindo. E hoje, né, o térreo você explora 100%. Sim. E você tem uma área menor em cima. Temos uma nossa praça de alimentação em cima, que hoje a gente tem 4 operações. É o Barbaresco, o Bulger, a Mio Gelateria e a Enoteca Ferretti. Não é? Tá. A gente tem um módulo vazio apenas na praça de alimentação, lá em cima. Então, ficou predominantemente alimentação. Embaixo a gente tem, né, ali todo o entretenimento do Unidune, que é o nosso buffet infantil, não é? De festas. Tem o laboratório Cipax, a farmácia de manipulação terapêutica. Tem o salão da Rose, o Dondoca, que é o maior salão do Urbanova de beleza, que também tem uma unidade premium ali no nosso empreendimento. A Swift ali também, temos ali embaixo. Então... a gente está com 95% das áreas locadas e a procura pela expansão está muito grande. Tá muito grande. Eu vindo para cá agora, já estou com... Dessa vez você que vai poder escolher o mix, né? Exatamente, exatamente. Especialmente porque... Mas do lado de lá também vão ser 2 pavimentos ou vai ser mais... Vão ser 2 pavimentos. Na realidade, assim, só te explicando mais específico, né? A gente tem... aonde é o Quero Café que faz aquela ponta assim do empreendimento, essa outra ponta enorme vai ser o Coronel, a estação Coronel. E em cima do Coronel vai ter uma academia de 1.000 metros quadrados. Então a gente vai escolher a dedo também uma academia que atenda aí a tudo que o Urbanova necessita, apesar de já ter academias, já tem ali bons estúdios no Urbanova, a gente vai chegar para complementar isso aí. Então em cima do Coronel a gente tem uma academia. A gente tem também um outro parceiro já fechado com contrato assinado que chama-se Big Jump USA, que é um entretenimento infanto, juvenil e adulto. É um parque temático de camas elásticas, de piscina de bola, de disputa de laser tag, que são armas a laser num labirinto. Então, assim, é um parque temático muito grande de recreação, para todas as idades. Então, isso aí vai trazer um entretenimento muito bacana, além do que o Unidune já traz com os buffets infantis, né? Com as festas. Vai trazer um entretenimento muito bacana para o mall também. Eles estão em franca expansão. Pra você ter uma ideia, eles têm... num shopping, no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, eles têm uma loja de 3.000 metros de entretenimento. No Madrimol, eles terão 1.500 metros quadrados de Big Jump USA. Um parque temático maravilhoso, quem quiser pesquisa aí. E realmente vai atrair a criançada, os jovens e até os adultos para essa diversão aí. Vai ser uma atração assim para todo o Vale do Paraíba. Eles fizeram uma grande pesquisa de mercado e entendendo que ali seria o local, um bom local para poder ter esse entretenimento. Então, e esse está no pavimento superior também? Esse, na realidade, ele tem... ele vai utilizar o pé direito duplo, né? Ele usa o térreo e o pé direito de cima também. Entendi. Porque as camas elásticas projetam até 6 metros de altura. Então, você imagina que eles não podem ter esse teto aí. Então é isso, o segredo do mix, né? Daqui a pouco. Quase cheio, pô. Na realidade ainda não. Arrumar um lugarzinho para mim lá também. Não. Vai ter. Ainda sobram vários módulos módulos de 120 metros quadrados, de 80 metros quadrados. Tem também um órgão de serviço público que eu ainda não posso revelar, mas está em tratativas avançadas, que vai dar um fluxo muito bacana para o empreendimento. A verdade é que na nossa reunião de ontem, eu estou pensando seriamente porque hoje em dia a classe médica, elas compartilham ambientes de trabalho, né? E aí, se pudesse dar um furo aqui, eu pensei ontem de fazer um Madrid Medical Center. Entendi. Sabe, com diversas, uma recepção única, com consultórios compartilháveis para médicos que não tem no Urbanova. Então, não raras vezes você tem que sair do Urbanova para ter um atendimento médico em clínica.
Então essa é uma situação também que eu tive essa ideia ontem, eu já vou começar a mexer nisso para poder sair do papel. Então assim, é tudo sempre numa grande transformação e sempre pensando para poder atender o nosso bairro. Exato. Porque assim, é uma vocação que nem você falou, que vai maturando, né? Que vai acontecendo aos poucos. Você vai vendo a história dos outros shoppings, essas áreas foram acontecendo... Exato. Quase que sem querer, vou te falar a verdade, quase que por necessidade. Exato. Né? Exato. Agora, se você já conseguir planejar isso, faz tudo. Não, e você veja, Evandro, o Madrid Mall está aberto há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Em novembro a gente faz 2 anos que a gente abriu o Madrid Mall. Então, assim, está tudo muito recente, só que está tudo crescendo muito rápido. Eu acho que realmente a gente tem que aproveitar essa necessidade que existe para poder realmente ofertar as coisas certas. A gente está vendo que o nosso formato é um formato que dá certo. Você veja que no Urbanova hoje a quantidade de alguns empreendimentos comerciais, de mall, de galerias. Então, assim, está saindo bastante ali no Urbanova. E é Urbanova, né? Cidade nova, né, cara? Assim, exato. Ou seja, não tem... Vai ser uma cidade mesmo, cara. Não tem como... Que nem você fala, poxa, meu sonho é levar meu escritório para Urbanova. Eu já moro lá, eu construo lá. Por que eu tenho que vir para outro lado? Exatamente. Né? Então, assim, se eu penso assim, você imagina um médico, você imagina alguém que presta serviço também. E o adensamento está cada vez maior. Você vê, a gente tem a Univap ali, a universidade que traz muita gente para ali. Pouca gente sabe, mas aquele terreno grande, tem ali um posto Shell na rotatória da Univap, lá embaixo. Sim. Tem um terreno enorme aqui de 250 mil metros. Esse terreno foi vendido para um grande colégio de Campinas. Poxa. Ali vai ter um prédio enorme com milhares de alunos. Então, assim, é um desenvolvimento e um adensamento que não para. Sim, né? Sim. Então, isso aí nos dá a certeza de que o Madrid Mall está no lugar certo. E essa vocação, né, que o mundo teve, né, de morar em casas, né, vamos dizer, no pós-pandemia, né, ou seja, todo mundo que tem a possibilidade hoje prefere casa do que apartamento, né, o lugar que a cidade tem para crescer nessa região é para cá. Exato. Né? A hora que a gente olha de cima ali, outro dia eu estava vendo na famosa discussão da ponte lá, sim, famosa, né, do acesso. Chamaram os construtores, isso, né? A hora que a gente olha, tem espaço para outro Urbanova. Tem. Né? Vamos dizer assim, tem mais área vazia do que área habitada. Exatamente. Então, assim, a gente não tem noção do que está por vir, mas é muita coisa. É isso aí. Mas tá bom. Pedro, obrigado por ter recebido. Imagina, eu que agradeço. Né? Obrigado pela oportunidade. Uma coisa que eu ensaiei muito aqui para falar, né? E vou falar, né? As portas estão abertas para o dia que você quiser trazer seu sócio, né? Eu acho que você deve ter vários pedidos para esse tipo de coisa, mas eu gostaria muito de entender a visão dele do mercado imobiliário, a visão dele de São José, a visão dele... né, entender, ouvir a versão dele de tudo que você me falou. Sim, eu acho que eu vou levar o convite. Leva o convite. Aí eu vou ter que fazer, agendar uma visita dele. Vou ter que fazer meu filho matar a aula para vir aqui tirar uma foto. Com certeza. A rua aqui vai parar um pouco, né? Vai ter uma... Mas, cara, a gente que é da região, eu na verdade nasci em Jacareí, mas estou há 30 anos em São José. A gente realmente tem um orgulho muito grande lá dele realmente levar essa bandeira de São José. Sem dúvida. Isso é muito legal, isso dá orgulho, isso faz com que a gente, né, vamos dizer assim, ele não teria obrigação, entre aspas, nenhuma de fazer isso. Exato, mas ele faz questão de empreender e de investir em São José. Isso aí é vontade do Casimiro 100%. E é isso. E obrigado aí por ter vindo, você que é o amigo dos meus amigos. Ó, meu moleque faz aula com o Gabriel, Aleixo. O Gabriel Personal, né? Gabriel Personal. Da família lá. O meu filho joga bola com o filho do Paiote, que jogou bola com você. Sim. Né? Então, assim, tem uma série de coisas aí. O Paiote e o João. É o João Paiote. O João, querido, jogou comigo. Exatamente. Sim. O Ferrete lá, meu amigo de longa meu data. sócio ali na Nauteca, um grande parceiro também. A gente vai se encontrando aí. É isso aí. Obrigado pelo convite. Você. Valeu. Obrigado por tudo. Um abraço.